Olá, pessoal, que bom estarmos novamente juntos nesse programa da Junta de Missões Mundiais, o Elas pelo Mundo. Quem assistiu o Proclamai vai entender, né, gente? Foi um programa novo que a Junta de Missões Mundiais lançou e estamos aí com uma equipe trabalhando por esse programa, Elas pelo Mundo, que a ideia é sempre trazer mulheres com histórias lindas, projetos inspiradores para edificar a sua vida. E hoje o tema promete. Hoje nós vamos falar sobre desafios para a missão no mundo pós-Covid. E nós estamos ouvindo esses dias muitas lives, todos comentando, nós estamos ouvindo os historiadores falando, eles estão nos relembrando que sempre foi assim na história, grandes crises mundiais, sempre trabalharam como que aceleradores, aceleram processos históricos, né? E é o que nós estamos vendo acontecer. Então, já mudanças sociais, culturais e até religiosas, nós já estamos vendo como resultado dessa crise, não é, gente? Então, hoje, a discussão vai ser bem interessante, nós vamos ter uma surpresa hoje aqui para vocês. E nós vemos que essa coisa do coronavírus parece que realmente veio para marcar mesmo, não é? Como um marco civilizatório, é um novo tempo, alguns até já falam que agora é que começou o século XXI para valer. Então, e sempre foi assim na história, né? Esses acontecimentos vão vindo, vão se impondo, e vão, assim que vão entrando novos paradigmas na sociedade. E aí, pessoal, nesse novo mundo que desponta, nesse novo normal, como alguns falam, nessa nova situação que enfrentamos, vemos também alguns desafios para nós da missão. Novos desafios nós temos e que implicações para nós da missão. Então, hoje o debate promete, a conversa vai ser boa. E hoje nós trouxemos convidadas muito queridas. E eu trouxe aqui para vocês hoje, nós convidamos a Marli Pereira Gonzalez. A Marli, ela é a diretora executiva da União Feminina do Brasil. É um grande prazer, é uma honra tê-la aqui conosco hoje. A Marli estudou no IBER, depois ela vai falar rapidinho mais da sua caminhada, e ela tem uma pós-graduação em marketing pela Universidade Cândido Mendes, né? Ela é casada com o pastor Vitor Condori. Nós temos também aqui hoje a nossa querida missionária Sônia Tomás, bem conhecida nossa da Junta, que estudou na Universidade Federal da Paraíba. Eu fiquei também surpresa, descobrindo agora que ela é engenheira, né? E ela tem uma longa caminhada missionária por países do leste europeu, um trabalho muito lindo, e depois ela pode dar o destaque. Ela é casada com o missionário Gerson Tomás. Minhas queridas, bem-vindas. Muito obrigada pelo convite. Então, para já falar rapidinho um pouquinho da caminhada de vocês. Marli, vamos começar por você. Mais algum detalhe da tua caminhada? Eu estou vivendo um grande desafio, como todo mundo, né, na União Feminina. Estou na União Feminina, tomei posse em 2017, mas eu já era funcionária da União Feminina e já atuava, né? E também como na direção do CIEM, né? Então, a gente está numa vertente tanto do ensino, da formação do vocacionado, quanto na União Feminina como uma produtora de conteúdos, vocacionados, despertamento de vocacionados. Então, a gente tem vivido um tempo de muitas mudanças e, de fato, muita coisa começou a acontecer em poucos meses, né? Então, nós estamos aí nesse caminhar, rompendo em fé, literalmente. Amém. Isso aí, mulher de fé, forte. A União Feminina sempre aí, né, Marli? Temos que ficar firme. Não para, a gente não para. Sônia, querida, agora você. Pois é. Bodas de prata com missões mundiais esse ano, né? 25 anos. Não é qualquer um, hein, Sônia? É uma grande caminhada, né? Mas desafio mesmo foi sair do sertão da Paraíba para ir para o leste europeu, viu? Aí foi o nosso grande desafio de vida com as nossas crianças.
para um mundo. A gente fala hoje do Covid, mas o Covid daquela época era a queda do muro de Berlim, a queda do sistema da cortina de ferro, né? E a junta, naquele momento, entra com projetos que a gente desconhecia, então era um mundo desconhecido para nós, mas também cheios de esperança e fé. Chegamos ali e já estamos completando 25 anos com a junta, mas mesmo hoje já estamos na França, desde 2014, mas ainda não descolou o leste europeu. Então, a Marli faz 2 anos, ela esteve comigo lá num dos países, participando de uma conferência. Então, Marli pode ver ainda um pouco do resultado desse trabalho ao longo desses anos, não é, Marli? Verdade, com muita saudade, hein? Muito bom. Então, meninas, eu tenho uma pergunta que dá para adaptar para as duas. E eu queria ouvir primeiro a abordagem assim, da missionária, que está com uma visão a partir de Europa, que você está lá na coisa que sofreu antes de nós, e você já está vislumbrando um pouquinho, você já está um pouco na nossa frente em toda essa crise, essa situação mundial, não é, Sônia? Então, a gente vê que a igreja digital veio para valer, né? Está se estabelecendo para valer. A gente está vendo muito aqui no Brasil o povo fazendo seus combos de espiritualidade. Os comentários, e a turma monta seu combo, eu vou ouvir esse aqui, eu ouço a hora que eu quiser. E eu fico pensando, como que vai ser, Sônia, no pós-pandemia, não é? Aquela coisa do deslocamento, vamos à igreja, aquele local central, vamos ouvir fulano, e vamos lá para ouvir a palavra. E você, Sônia, como missionária da junta, o que você acha, que implicações isso vai trazer para a evangelização, para o discipulado, para o despertamento de mais vocações missionárias, Sônia? Olha, realmente, esse é o problema no mundo todo. Agora, não tem sido só no Brasil. A gente encontrou esse mesmo problema agora na nossa chegada da França. Começamos os programas, já estávamos no Brasil, começamos o culto, né, pela internet, e agora estamos vendo como que as pessoas vão se refazer nesse novo período. Mas você sabe, eu tive uma experiência sobre isso, sobre novos propósitos, e foi nas catacumbas de Roma. Nas catacumbas de Roma, foram os crentes que foram, vamos dizer que houve o Covid deles daquela época. Foi uma grande perseguição, eles não podiam mais estar como igrejas, eles não podiam, mas eles eram totalmente isolados, não é? Fora da cidade de Roma, os seus mortos não poderiam ser enterrados na cidade. Então, lá, depois de tudo isso, já no século 2, 3, 4, e aquelas pessoas, eles procuraram como adorar a Deus naquela situação. E o que me impressionou é aquele versículo de Lamentações. O que me dá esperança? O que é que me dá esperança? Então, você vê nas paredes das catacumbas as histórias bíblicas que davam esperança. Então, você vê o desenho de Jesus como bom pastor e as suas ovelhas. O desenho de Jonas, simbolizando a ressurreição. Você vê uma pequena sala que eles fizeram no meio das catacumbas para adorar a Deus. Olha, a igreja vai sempre sair vitoriosa e Deus vai dar sempre o meio dessa saída. É o desconhecido para nós, mas nós marchamos pela fé e não pelos olhos. Amém, Sônia, que lindo, né? Eu queria ouvir de você, Marli, essa mesma pergunta, pensando a partir de União Feminina, nossa denominação, o Brasil, então, essa igreja digital, essa tendência agora de fazer o meu combo, de fazer meu pacote, essa geração do botãozinho, eu aperto aqui, eu quero ouvir isso, eu quero aquele louvor, e tudo é fácil, pela internet, em casa, eu faço o meu culto a hora que eu quiser.
você acha, Marli, as implicações que isso podem trazer para a mobilização das mulheres, mobilizar recursos, mais vocações missionárias, que é a grande vocação de vocês, né, Marli, na União Feminina? Exato. Eu creio que a gente tem, realmente, nós já estamos enfrentando dificuldades com relação a isso, até porque a gente produz uma literatura para a igreja local se reunir, as igrejas se fecharam, então vocês podem imaginar o que aconteceu com a União Feminina nesse período. Mas o que nós estamos trabalhando é realmente nos conectando cada vez mais. Projetos que estavam engavetados tiveram que sair, e eu agradeço muito a Deus. Eu vejo que essa coisa da pandemia, ela trouxe coisas positivas, porque Deus usa mesmo isso em nosso favor. Então, a gente pode tirar muitos sonhos, muitas coisas que nós tínhamos engavetados por conta desses desafios novos que nós estamos vivendo. Eu entendo que, como União Feminina, além de continuar produzindo esse conteúdo, a gente precisa ensinar a esse novo crente, ou esse novo normal, ou essa configuração de culto, né, de liturgias, entender que nós não somos igreja quando nós estamos sozinhos. Eu não acredito nessa proposta. Eu acredito que nós somos igreja quando nós estamos congregados. Quando nós estamos separados, nós somos parte da igreja. Então, é diferente conectar-se do que congregar-se. Então, nosso papel é exatamente isso. Inculcar na cabeça das pessoas que, se você está conectado, você não está congregado ainda, você precisa se congregar. E isso aí faz muita diferença até nas nossas relações e como a gente vai, porque quem estava nesse isolamento, quem estava lá, hoje eu quero assistir o culto da igreja tal, eu quero tal. Eu, por exemplo, alguns momentos eu me vi assim, mas não, hoje eu estarei com a minha igreja, porque a gente sente falta desse congraçamento de comunhão. Isso nós não vamos perder. Quem já tinha isso vai ser fortalecido e vai ser muito mais forte. Amém. Então, eu vejo dessa forma. Isso é insubstituível, né, Marli? Isso é insubstituível. A comunhão. Eu falo sempre, você pode orar sozinho, amém, Deus vai te ouvir. Mas a comunhão, o ajuntamento é insubstituível. Depois de ouvirmos nossas queridas, eu tenho uma surpresa para vocês, gente. E quem vai trazer essa surpresa, vai nos explicar o que vai acontecer agora, é a Renata. Renata! É dia de surpresa. Por isso, você que está aí do outro lado, sentadinho no seu sofá, ou às vezes na cozinha, cozinhando um negócio, você não faz ideia da surpresa que o nosso grupo do Elas pelo Mundo preparou para você. Posso contar? A surpresa é o nosso quadro Entre Elas. Uau! E no nosso quadro Entre Elas, a gente sempre terá um convidado que é ele. Ele estará entre elas. A gente, no nosso programa, eventualmente vai convidar alguém especial para participar deste quadro, onde elas estarão fazendo perguntas pertinentes para ele. Por isso, como é o primeiro dia desse quadro, a gente tinha que trazer alguém muito especial. Por isso está aqui conosco o nosso querido pastor João Marcos. Pastor João Marcos, seja muito bem-vindo. Pastor, é uma honra ter você aí com a gente. Que bênção! Nesse programa da Junta de Missões Mundiais. Olha, a honra é minha, Nalzira. A honra é minha poder participar com vocês. Você sabe que eu sou fã, né, de todo mundo que está participando aqui. E o Entre Elas é um sucesso, graças a Deus por essa visão de realizarmos esse trabalho e de darmos vozes, né, darmos voz às mulheres que fazem um trabalho fundamental, que são a maior força missionária que nós temos no mundo. Né? Em todo mundo as mulheres fazem um papel fantástico. É muito bom estar com esse povo maravilhoso aí deste quadro de hoje também. Viva nós! E hoje, na estreia do nosso quadro Entre Elas, a Sônia e a Marli prepararam algumas perguntinhas para fazer para o nosso diretor executivo da Junta de Missões Mundiais. Tá preparado, pastor? Então, Sônia, é com você. Pastor João Marcos, tudo bem? Vamos comemorar, estamos comemorando, já falei antes, 25 anos de Missões Mundiais. Então, bodas de prata, né? Para a gente esse ano. Mas agora, eu lembro quando a gente saiu para o leste europeu, a gente não tinha ideia do que ia ser naquele lugar. Mas hoje, com as novas mudanças que estão acontecendo, como é que o senhor vislumbra a nossa junta
para o próximo período? Olha, a gente sempre é surpreendido, né? Deus faz coisas fantásticas, faz coisas maravilhosas no meio da desgraça. A gente sabe disso. E nós não vamos nunca nos esquecer das dores, das dificuldades, das perdas que todos nós sofremos nesse período e que ainda vamos sofrer. Mas a verdade é que no meio de tudo isso, Deus tem agido como missionário e nós temos visto como ele tem apontado direção, como ele tem mostrado. E eu creio que a junta ela está dando um grande salto neste momento. Várias coisas que nós tentávamos fazer, como a própria Marli também falou, mas não tínhamos tempo, não era a prioridade, agora virou uma coisa obrigatória. Nós precisamos nos dedicar a isso, caso contrário, nós não subsistimos. Então, eu tenho visto com muita confiança, com muita esperança isso. E estou feliz porque todos os nossos missionários, mesmo vocês, né, que estão aí há 25 anos acostumados a fazer o trabalho de uma forma, surpreendentemente migraram para o campo digital. Eu tenho dito que é um tempo de inclusão digital forçada, mas as pessoas têm feito isso com alegria. Seria estranho se nós disséssemos, a partir de agora vai ter que ser assim. Não fomos nós que dissemos. Foi a realidade que se impôs. Então foi uma coisa mais fácil. E eu creio que nós vamos dar um grande salto e vamos alcançar ainda mais rápido aqueles que não conhecem Jesus Cristo. Amém. Primeira pergunta respondida com sucesso. Mas agora vamos ver a pergunta que a Marli preparou para o nosso pastor. Vai lá, Marli. Então, pastor João, foi uma coisa boa que você falou aqui, que você falou que é meu fã, eu vou cobrar isso depois. O que eu quero colocar aqui, esse novo normal, ele já trouxe mudanças para a atuação da junta? Porque nós, enquanto União Feminina, já estamos sentindo muito isso. Como a junta é uma instituição da denominação, o que você tem a dizer para a gente sobre isso? Olha, Marli, sou seu fã, se você não sabe disso, quem veio isso aí, né? Eu a União Feminina, né? E até digo, né? Vocês não sabem, meninas, mas a Marli tentou ser nossa missionária, mas Deus tinha um outro propósito para ela. Nós dois temos isso parecido. Nós pensávamos que seríamos missionários, mas Deus nos quis como mobilizadores de missões, né? E estamos aí cumprindo esse papel que Deus quis para nós. Mas, Marli, nós já fizemos muitas modificações, né? Uma delas, que está muito clara para nós, é que aquilo que nós vínhamos fazendo, como dar o protagonismo ao nacional, né? Aquilo que foi muito bem feito pela Sônia e pelo Gerson lá na Romênia, lá no leste europeu, né? E que agora estão fazendo de novo na França, que é fazer com que haja uma liderança autóctone, haja um treinamento que capacite essas pessoas a fazerem o trabalho e serem líderes. Isso é algo que cada vez mais nós vamos fazer acontecer. Agora, coisas que realmente mudaram. Reuniões. As reuniões não podem ser mais pensadas em termos presenciais, né? Então, nós estamos agora trabalhando com reuniões que têm limite de tempo de fala, porque ninguém aguenta participar de uma reunião pela plataforma que for, para pensar em 2, 3 horas. Então, nós cada vez mais estamos trabalhando esta mudança nas nossas reuniões. Estamos adotando novos procedimentos. E também estamos trabalhando com mais parcerias. Estamos querendo cada vez mais ter parcerias que permitam que nós economizemos tempo e dinheiro, né, para que nós tenhamos mais resultados. E essa é a estreia do nosso quadro Entre Elas, com ele. Então, pastor João Marcos, por favor, nos conte como o senhor está se sentindo no meio de tantas mulheres protagonistas na missão. Olha, brincadeira, né? Isso aqui eu estou me sentindo aí um cara no meio das Amazonas, daquelas lendárias Amazonas, de mulheres guerreiras, né? Que fazem muito por missões. Você sabe, né? Quando eu falei que sou fã mesmo. Você sabe que a Ana Alzira, né? Ela
nós estudamos juntos, né? Mas assim, eu era o que carregava a bolsa dela, né? Para estudar lá, né? Eu vi a Ana Alzira lá ser idolatrada, né? Eu era só um estudante ralé lá que dava carona para a Ana Alzira, né? Então, é uma honra estar nesse programa. A Marli também, que dirige a maior organização missionária do Cone Sul, do Hemisfério Sul, né? A União Feminina Brasileira é a maior que existe mesmo. E a senhora fez um trabalho tão bom na Romênia, tão bom, que a Romênia hoje parou de receber, quer dizer, ela até recebe, mas a verdade é que ela não precisa mais receber missionário, porque ela já virou uma enviadora de missionários. E você, Renata, também, né? Apesar de você ter uma péssima escolha por time de futebol, você também sabe que eu gosto muito do seu trabalho. Obrigada. E agora, a nossa última pergunta, que é uma pergunta de ouro, que quem vai fazer é a nossa apresentadora maravilhosa, Ana Alzira do Nascimento. Eu posso fazer uma, pelo menos, uma rapidinho. Pastor, nós como missionários, e a gente agora pensando em tudo que está acontecendo, e eu vi que a Junta já está na vanguarda aí, se antecipando. E eu achei muito lindo esse novo projeto da Junta, que se chama A Fome no Mundo. Pastor, fala um pouquinho dele, porque eu achei super oportuno, porque ele é uma resposta para essa nova situação que vem aí, não é, pastor? Sim, na verdade, já está aí, né? Diferentemente do que as pessoas pensavam, a fome vinha diminuindo no mundo. Os últimos 40 anos, a fome vinha diminuindo, a pobreza vinha diminuindo. Ainda tinha números catastróficos, né? Se você parar para pensar em 130 milhões de pessoas vivendo a fome severa, era um número horrível. Mas agora foi para 265 milhões, mais do que dobrou. Diante desse desafio, que nós sentimos claramente logo no início, nós preparamos, então, a campanha A Fome no Mundo, né? Querendo lembrar as pessoas, olha, existe fome no mundo. E nós tornamos essa campanha uma campanha permanente. Enquanto houver pessoas com fome, nós vamos procurar socorrer essas pessoas através de projetos específicos. Então, a área de desenvolvimento comunitário da Junta, que tem aí a expertise nisso, nos orientou e nós atendemos primeiramente a 4 países, né? Começamos pelo arquipélago de São Tomé e Príncipe, que é um arquipélago muito carente, né? A Renata foi nossa missionária lá. Passamos para Colômbia, Haiti e Venezuela. E na Venezuela, gente, está acontecendo uma coisa assim terrível, terrível, terrível. Na Venezuela, a pobreza já alcança mais de 75% das pessoas. Tá? Há gente que diz que passa de 90%. E a fome graça na Venezuela. Então, nós estamos ampliando o nosso apelo para podermos ajudar cada vez mais. Haverá fome ainda pós-Covid, mas nesse momento é a hora de nós nos esforçarmos, de nos lembrarmos daqueles que não têm assistência alguma. E nós estamos trabalhando para isso. Muito obrigado pela sua pergunta, porque nos dá a chance de falar sobre isso. Ok? Mas muito obrigado mesmo, um prazer enorme estar com vocês. Pastor, a Sônia tem um recadinho para você. Eu queria falar, antes que o pastor saísse, sobre a fome, né? A fome na terra, e Deus faz coisas assim incríveis nesse aspecto. Quando Jesus fala em Lucas 21, quando ele começa a dizer que vai ter fomes, epidemias, grandes terremotos, foi exatamente depois que a viúva pobre deu aquela oferta, tudo que ela possuía. Então Jesus entra com esse... parece que não tem nada a ver e tem tudo a ver. Jesus entra com esse ensinamento, né? Mas ele disse, antes disso acontecer, vocês serão perseguidos. Então, a igreja, nada deve ser novidade para nós. Então, o país mais pobre da Europa era a Albânia e a Moldávia. E é de onde sai... Moldávia, de onde saem coisas incríveis. Eu vou mostrar agora, porque é um trabalho da União Feminina com a nossa junta. Em 2011, nós levamos para o Brasil a pessoa que foi eleita para ser coordenadora, e ela viu o material da União Feminina, eu vou ver se eu consigo aqui, e ela ficou encantada com a literatura. E
nós começamos a trabalhar. Este foi o primeiro livro. Olha, bem fininho, não tem nem 100 páginas. Abençoadas para abençoar. E elas fizeram com recursos próprios, crendo que Deus ia multiplicar. O livro deste ano já tem quase 400 páginas. Olha o livro. Continua sendo escrito e Deus abençoou. E esse livro agora é feito em 2 línguas, em romeno e em russo, e muitas comunidades do mundo inteiro de língua russa e língua romena estão usando o material que está sendo feito na Moldávia, inspirado no modelo do Brasil. Mas o que nós dissemos é que temos que alimentar as pessoas, porque elas vão correr de um lado para outro procurando uma boa comida. Mas quando elas encontrarem o capim verde, elas vão ficar ali. Então, o livro tem sido um sucesso desse projeto, E é lindo, porque, Marli, você veja, é a vocação da União Feminina. No mundo inteiro é uma vocação das mulheres, produção de conteúdos ricos e inspiradores. Não é? É maravilhoso. Eu fui alcançada também com o material da União Feminina, revistas missionárias que me alcançaram. E você foi inspiração para eu querer ser missionária, viu? Eu já te disse isso uma vez. Eu estive na Moldávia e eu me emocionei com o que eu vi lá. Mais de 1.000 mulheres numa conferência. Foi algo assim que eu não tinha visto, nunca imaginava ver naquela região. A Moldávia é um país lindo, que cada vez mais as mulheres estão avançando. As igrejas, né? As igrejas. Eu louvo a Deus porque nós aqui no Brasil estamos cooperando com esse trabalho. Pastor, foi uma honra ter você aqui. Que alegria. E eu tenho certeza que sempre que você puder vir, as mulheres vão gostar muito. E queremos que o senhor dê um abraço na Elzi. Foi uma pena que ela não pôde ainda estar com a gente, mas aguardamos quando melhorar a situação de saúde por aí. Eu que agradeço, é uma honra, realmente. Zizi está trabalhando muito, né? Zizi é minha esposa, o nome dela é Elzi, mas todos nós chamamos de Zizi. Mas nós estamos com um familiar muito querido numa enfermidade e ela está se dedicando a ajudar mais, então ela não tem tido tempo para trabalhar também neste sentido. Tá? Mas muito obrigado, meninas, parabéns aí pelo Entre Elas. Deus abençoe muito vocês. Obrigada, pastor. Tchau, tchau. Muito obrigada, Renata. Obrigada, Ana. Essa foi só a primeira apresentação do nosso quadro Entre Elas e já foi fantástico. Mas você aí, continua ligadinho com a gente, porque elas ainda tem muita coisa top para compartilhar com você. Que bom. Então, Marli, depois da visita do chefe aqui entre nós, que foi tão rica, eu queria te perguntar uma coisa, Marli, caminhando para o final, por causa que o tempo vai, né? Qual a área que a nossa denominação precisaria focar mais atenção, na sua opinião, Marli, depois de... Não, eu vou repetir a pergunta, gente, peraí. Desculpem, corta aí, né? Então, eu queria dirigir... Bom, depois da visita do chefe, que foi tão bom entre nós, foi tão rica, agradecemos muito. E temos que caminhar para o fim, infelizmente, meninas, por causa do tempo. Mas, Marli, eu queria perguntar para você agora, né? Em qual área você acha, na sua opinião, aonde a denominação precisaria focar sua atenção e o que a denominação precisaria fazer, Marli, para atender essas novas demandas que estão vindo nesse novo tempo? Que a União Feminina, você já deu algumas dicas aí para nós, né? Como a União Feminina está se preparando. Eu creio que o que a gente mais precisa olhar com mais carinho é com relação à questão do próprio discipulado, né? A União Feminina, ela tem focado, ela sempre focou muito no discipulado, sobretudo de mulheres, né? Crianças, jovens, né? Adolescentes, pré-adolescentes e mulheres. Mas nós precisamos investir mais nesse discipulado, que não será mais como era antes, a verdade é essa. A gente agora vai poder trabalhar uma maior conectividade, e uma coisa interessante é que hoje
tanto no que a União Feminina está produzindo de material físico, que já produzia, mas ela tem se preocupado de produzir esse material também digital para alcançar outras mulheres. Mobilizar essa mulher para que ela seja despertada cada vez mais para um discipulado bíblico e motivá-la, né, desperta, motiva e dá para ela as ferramentas para que ela possa estar agindo de uma forma bíblica, centrada em Cristo mesmo. O discipulado, ele vai ser muito importante. A questão, nós não vamos mais trabalhar só de uma forma como nós trabalhávamos no presencial, nós vamos voltar, retomar o presencial, investir nas reuniões presenciais, mas agora a gente vai poder dar uma continuidade quando a gente trabalhar remotamente, porque eu estava pensando aqui rapidamente, a Sônia estava no Brasil, mas ela continuou atuando com a igreja lá, então nós vamos continuar, mesmo que distante daquela pessoa que a gente está discipulando por algum momento, a gente vai continuar conectado àquela pessoa. Então, nós devemos investir, sim, na questão do discipulado, e a União Feminina tem pensado nisso e tem investido, sobretudo, o discipulado com mulheres. Mulheres discipulando mulheres. Que bom. Então, Sônia, missionária, diante dessas mudanças todas, então, quais os desafios, Sônia, estratégicos, metodológicos, quer dizer, a nossa forma de fazer missões, Sônia, você acha que, como nós missionários, das organizações, precisamos enfrentar isso agora, Sônia? Eu tenho pensado muito no nosso paradigma, né? Mais do que nunca, algumas coisas que nós vamos precisar rever, né, Sônia? Olha, eu estou outro livro aqui, muito bom, pena que não está em português, se chama Passos, é a história da Igreja Batista Romena, da Convenção Batista Romena no período do comunismo. São quase 600 páginas de documentos sobre o sofrimento da igreja, tudo documentado, e mostra como que a igreja, o que é que foi precioso para esse país ultrapassar quase 60 anos. Não foi um dia, nem dois, nem alguns meses. Nós estamos só há alguns meses. Sobreviveu, né? E o que é que fez esse povo sobreviver? O que faltava para eles fisicamente? Eles não tinham fisicamente a palavra de Deus. Então, tudo que era Bíblia, que era aquela sede. Eles ultrapassaram esse período buscando a palavra. Eu fui no encontro de jovens e aí você pergunta sobre missões. Muitas vezes a gente faz muitos projetos, mas a gente chega na hora H e a gente vai procurar uma brecha para entrar. E fomos num encontro de jovens e tinha uma senhora idosa que foi convidada para ler a Bíblia. Mas ela não levou a Bíblia. Ela levou o seu caderno. E ela leu no caderno. E eu fiquei, aquilo me impressionou. Eu disse, não, eu não vou sair daqui antes de eu falar com essa senhora. Por que ela leu no caderno? Ela disse, minha filha, a Bíblia chegava na minha casa uma vez por ano. Era a Bíblia para toda a igreja. A gente ficava esperando o dia da Bíblia chegar em nossa casa. Quando a Bíblia chegava, a gente não ia ler, não. A gente ia escrever no nosso caderno. Aí, aquele caderno, eles escreviam dia e noite, e o que ficava no caderno, eles liam durante o ano. Então, isso alimentou a igreja. Então, isso fortifica a igreja. Eu penso, para mim, uma das características que parece ser a normalidade das coisas, mas às vezes não é. É que o missionário, ele precisa estar com muita base bíblica para ir para o campo de missões. Ele precisa se alimentar da palavra para poder alimentar, porque o método que ele vai usar para alimentar, Deus vai abrir as portas. Agora, ele tem que ter o que oferecer. Se ele não tiver o que oferecer, ele vai ficar batendo de um lado para outro para encontrar o que é melhor. Mas se ele tem a palavra, ele tem toda a riqueza. Então, Deus vai dar... Como nós chegamos na França,
Não é fácil vir para a França, mas ainda na nossa idade. Eu cheguei na França com 53 anos para aprender o francês, para entrar nessa sociedade francesa. Não é fácil. Qual era o plano para a França? A gente não sabia o que é que íamos fazer na França. Mas a nossa riqueza na França, para os franceses, é a palavra. Então, Deus tem aberto portas que a gente nunca imaginou. Nós estamos aqui, em 1 ano e meio que estávamos na França, conseguimos plantar uma igreja na região dos Alpes, das mais lindas da França. Como é que pode ser? É milagre. Mas foi a palavra. Eles nem estavam querendo saber os erros que a gente fazia tanto na língua, naquela época. Mas a palavra era ensinada. E essa era a base. Então, eu penso que antes de qualquer método de fazer missões, o missionário tem que ser aquele que ama e vive da palavra. Amém, glória a Deus, né? Que pena, nosso tempo acabou, mas acho que daria tempo, assim, cada uma deixar o seu último recadinho, 1 minutinho para cada uma, e principalmente, no caso da Marli, eu queria que você deixasse algum recado final, pensando assim, então, essas tendências que estão sendo reforçadas agora, com o isolamento social, será que isso traz algum sinal para nós? Pode definir algum desafio para nós na missão? Você poderia ter uns últimos minutinhos? Eu creio que sim, nós não vamos... eu tenho falado muito isso para as mulheres aqui no Brasil, né? Nós vamos sair mais fortes dessa crise. Porque eu creio que é aquilo que está na palavra, que é a nossa divisa geral, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Sairemos mais fortes, as mulheres, a gente tem trabalhado muito isso, e nós não podemos nos desanimar, e é verdade, agora é a hora da gente dar evidência que a nossa casa foi realmente construída na rocha, que é Jesus Cristo, e não tem tempestade que vá nos derrubar. Nós vamos permanecer firmes no Senhor. A igreja do Senhor Jesus, ela sempre sairá vitoriosa, ela será fortalecida no Senhor e na força do poder dele. Então, nós devemos, sim, investir nesse relacionamento com as pessoas e no ensino da palavra. O que vai fazer toda a diferença, o que vai trazer resultados para qualquer movimento que nós fizermos, vai ser o ensino da palavra. As pessoas precisam disto, e quem investiu nesse ensino antes de entrar nessa crise, não se abalou, permaneceu firme e continuará. Agora nós vamos entrar numa outra crise, que é na epidemia de doenças emocionais, e nós temos que estar preparadas e preparados para poder cuidar dessas pessoas que estarão doentes e que já estão doentes emocionalmente. Então, agora é a hora, a igreja, toda essa crise foi para nos fortalecer, foi para abrir portas, e nós vamos passar por elas no nome de Jesus. Pode, tudo quando a gente olha e fala assim, fechou o mar, não tem saída, Deus abre o mar. Né? Então, assim é que eu creio que nós vamos caminhar. Então, para fechar também, Sônia, queria que o seu último recadinho fosse em cima dessa reflexão, não é? Essa nova situação que vivemos, esse isolamento, essa crise, como disse a Marli muito bem, né? Nós vamos ter uma nova epidemia de doenças mentais. Muita gente sofrendo, muito estresse, muito trabalho para psiquiatras, muito remédio. Eu tenho falado muito para as pessoas estão procurando remédios, psiquiatra, mas o medicamento, a medicação completa, tem que ter Jesus nisso aí, não é? Tem que ter a palavra de Deus nisso aí. Muitas pessoas estão esquecendo, né? É o grande pilar da nossa vida. Então, Sônia, você como missionária, a partir da Europa, o que você comentaria em cima disso, né? Que essas novas tendências vão trazer que desafios para nós?
Olha, uma jovem, conversamos exatamente isso com uma jovem, e domingo ela voltou a nos falar, e ela disse: eu fiquei atenta ao que vocês disseram quando eu comprei o meu apartamento. Eu estou agora como as formigas fazem para o inverno, trabalhando com muito afinco, porque dias piores virão. Eu estou trabalhando como uma formiga. Eu vou equipar o meu equipamento com Bíblias. Eu vou equipar o meu apartamento com louvores. Eu vou aprender música. Eu vou tocar piano. Porque eu vou querer que meu apartamento, na pior das hipóteses, ele vai ser a casa de Deus para os meus vizinhos. Lindo. Então, eu achei isso lindo. Eu disse, se eu tiver a oportunidade, ela está fazendo. Não é que ela vai fazer, ela já está fazendo isso. Bom. Então, é uma maneira prática. Prepare-se, porque a gente falou exatamente dessas novas necessidades, não é? E ela disse, então, a minha casa vai ser a igreja para os meus vizinhos. Então, essa meta de vida renova, você vai ter uma esperança, uma nova... Ela vai colocar aquilo que Lamentações diz, na sua memória, algo que dá esperança. Então, o que está dando esperança para ela é preparar o seu apartamento. Então, isso, para mim, foi muito... A gente não falou para ela fazer tudo isso que ela está fazendo, mas Deus deu para ela essa sabedoria. Então, nós vamos... Deus vai nos dar sempre... Se nós nos colocarmos à sua disposição, Deus já está lá na frente para abrir todas as portas para a gente cumprir o seu ID. Que bênção, que lindo. Que pena que chegamos ao final, não é? Mas... nós queremos terminar, eu quero agradecer muito a Marli, que cedeu esse tempo tão precioso. Marli e Sônia, eu sei o quanto o tempo de vocês é precioso, agendas concorridas, nossa vida agora parece que com esse novo normal aí, triplicou nosso trabalho, né? Porque as reuniões, uma reunião atrás da outra. Eu falo assim, que antes eu ia numa conferência uma vez por semana ou duas, agora é toda hora, é live, é não sei o quê, então você não sossega, trabalho o dia inteiro. Então, muito obrigada. Em nome da Junta de Missões Mundiais, quero agradecer muito. E hoje, então, nós vamos encerrar por aqui. Eu quero até orar para terminar e lembrar, depois de tanta coisa importante que foi falado, eu só quero relembrar para nós as últimas palavras do Senhor, quando ele disse para nós, né, vão e façam discípulos. E ele disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, para terminar tudo isso, eu acho que a palavra de Deus fecha para nós aqui, deixando esse foco para você e para nós, né? Que a nossa parte, não importa a crise, não importa a situação que vamos viver, mas ele disse para nós cumprirmos nossa missão de fazer discípulos, e ele lembrou a gente, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O Pai está aí com você na sua casa, o Pai está aí com você no seu ministério, o Pai está aí com você no seu trabalho. Minhas queridas, muito obrigada. Vamos orar, então, para finalizar. Pai, te agradeço muito por esse momento, por essa conversa, por esse bate-papo. Senhor, obrigada pela riqueza que tivemos aqui, as conversas, obrigada pela experiência da Marli, a experiência da Sônia, e obrigada, Senhor, porque o Senhor cuidou delas e continua cuidando e dirigindo nessa situação nova que vivemos e no que virá por aí. Assim como o Senhor cuida de cada um que nos ouve. Pai, visita agora cada lar que nos ouve, cada mulher, cada homem, cada jovem, cada pessoa que está nos ouvindo. Pai, que o teu Espírito Santo agora visite cada coração, consolando, abraçando, confortando e, ó Deus, edificando. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe, então. Obrigada. Abraço. Muito obrigada. Um abraço.